Mercoagro Talks 2026. Nós recebemos aqui no estúdio especialistas em luminotécnica na área industrial. Equipe da Lumicenter está aqui com a gente, a Fabiana Fernandes, que é gerente comercial, e o Alberto Escoparo, que é coordenador de luminotécnica. Você já pensou de que maneira uma iluminação influencia em produtividade, em resultados? A gente vai saber, conhecer um pouco mais sobre isso. Muito bem-vindos. Obrigada. Primeira vez na Mercoagro? Primeira vez. Pela primeira vez também. Eu tive a oportunidade de visitar a edição anterior, mas como expositora, essa é a nossa primeira vez. A empresa Lumicenter traz soluções, né, em iluminação industrial para a Mercoagro, né? E a gente, hoje a gente tem assim, percepção de que todos os ambientes, cada ambiente depende de um tipo de iluminação e que isso influencia diretamente no trabalho das pessoas que estão ali e no resultado. Primeiro eu quero ouvir um pouquinho, Fabiana, Alberto, me conta um pouco da história da empresa, né? Como é que ela surge e também os segmentos que atua hoje. Então, a Lumicenter está há 46 anos no mercado, né? Então, começamos como uma indústria metal-mecânica, né? Então, era dobra de chapa, onde a gente acoplava uma lâmpada, né? E a iluminação acontecia dessa forma. E com o decorrer do tempo, né? Surgiu aí a tecnologia LED e nos transformamos em uma indústria de eletrônicos, né? Então agora vai muito além da chapa e de acoplar uma lâmpada, né? Então entram aí a questão do LED, né? Da eficiência dos LEDs, das lentes, que cada uma vai indicar uma fotometria diferente. Então, assim, houve uma evolução muito grande, né, da Lumicenter, ocorreu uma transformação durante esses 46 anos. Então, a gente sempre está muito antenado, assim, em inovação, tecnologia, né? A Lumicenter conta com laboratórios onde consegue fazer todos os testes, né, para ver qual vai ser a eficiência da luminária, como que ela vai se comportar nos ambientes. Então, assim, foi uma transformação gigante ao longo desses 46 anos, né? A gente está falando aqui, né, de uma consultoria técnica, né, de um suporte todo na área de iluminação industrial. Mas a Lumicenter atua também em outros segmentos, né? Eu vi rede hospitalares, supermercados. Sim, perfeitamente. Então, aqui na feira a gente está bem concentrado na questão de iluminação industrial, mas o nosso escopo é um escopo muito amplo, né? Então, nós atendemos desde um hospital, um supermercado, muitas obras corporativas também, né? Então, a gente conta com um escopo bastante amplo. Quando eu falo de luminotécnica, o Alberto é coordenador, né, especialista, técnico nesse segmento. Quando eu falo de luminotécnica, vai muito além da simples iluminação, né? E de que forma isso influencia dentro de uma agroindústria, por exemplo, numa planta de processamento de carne? Hoje a luminotécnica realmente vai muito além disso, é muito diferente de uma luminotécnica que a gente tem, né, residencial, de interiores, onde a gente às vezes acaba tendo ir mais para o lado estético e de sensações, né? Quando a gente vai para o lado industrial, o lado comercial, o lado corporativo, a gente tem muitas normas que guiam isso, né? Então, fora a questão da distribuição, simplesmente a distribuição, é claro que a gente às vezes tem que aliar a questão estética nisso, mas a gente tem muitas normas que guiam, então a gente precisa seguir normas, as normas guiam resultados, tipos de produto, acabamento desses produtos que facilitam às vezes numa manutenção, numa limpeza, né? Então todas essas áreas precisam ser observadas para a gente conseguir um resultado adequado para as indústrias. Você falou de normativa, a gente está falando de alguns ambientes extremos, determinados pontos de uma agroindústria de processamento. Eu tenho temperaturas extremas, tanto para o frio quanto para o calor, eu tenho lavagens contínuas, eu tenho, em algumas vezes, né, o sal, produtos abrasivos, tudo isso inclui dentro de um projeto de luminotécnica industrial, né? Inclui isso, a gente precisa estar muito atento, a gente precisa entender o que né, a atividade que aquela empresa trabalha, o tipo de produto que ela industrializa ou até estoca, e isso vai direcionar muito a escolha do produto. Então, produtos para temperaturas extremamente baixas, a gente, né? Compostos industriais, assim. Isso, igual a Fabiana comentou, hoje a gente além só de uma luminária com uma lâmpada, é um produto eletrônico, então um LED é um equipamento eletrônico, então a temperatura é muito importante. A gente precisa, às vezes, ambientes muito agressivos, como sal, ambientes muito agressivos como gases, tem alguns estoques que
podem gerar gases. Então, tudo isso para cada estilo de segmento, de produto, a gente precisa analisar e ter o cuidado para cada tipo de produto que a gente vai aplicar ali, né? Cada luminária que a gente vai aplicar. Por isso, uma consultoria técnica, não é simplesmente um atender um projeto. Ele é além disso, porque ele tem que ser, ele é personalizado para cada indústria. Por exemplo, eu estou numa linha de abate, eu preciso de um tipo de iluminação hermética, né, uma série de coisas, porque também não pode, eu não posso ter, eu vejo assim dentro da agroindústria, qualquer momento parado é muito ruim. Então, manutenção e durabilidade são pontos importantes. Sim, com certeza. E é exatamente isso que torna assim, o nosso trabalho e todo o respaldo que a gente tem da equipe técnica da Lumicenter fortalece essa nossa venda consultiva, essa consultoria mesmo que a gente faz. Porque dentro de indústria existem diversos subsegmentos, né? Então tem algum momento que a gente está fazendo ali uma negociação com uma indústria do ramo alimentício. Outras vezes a gente já está com uma farmacêutica, né? Aí uma automotiva. A gente está com uma indústria têxtil e tudo isso vai fazendo a gente navegar nesse escopo tão amplo de iluminação e nos detalhamentos. Precisa ter um índice de reprodução de cor mais específico. A Lumicenter traz essa solução, né? Precisa ter um controle de hermeticidade, né? Não pode entrar água. A gente vê muito isso. Exige lavações industriais, são... Isso, na agro precisa muito disso, né? Essa questão de higienização. E aí, além de lavar, precisa ser uma alta temperatura. Então, a luminária, ela é mais robusta, né? Então, ela precisa atender todas essas questões. E que é bem interessante a gente falar da questão dessas luminárias herméticas da agroindústria, né? Então, nós temos ali 2 fatores. A gente tem o fator de não entrar água, então vai ficar enclausurado. E a gente tem o fator que a gente precisa ter um controle da temperatura dentro da luminária, né? Porque como ela está ali blindada, né? Então a tendência é esquentar. E hoje a gente sabe que para o LED, ele é sensível a esquentar. Né? Então, por isso que a gente tem o cuidado nos materiais que nós utilizamos nas nossas luminárias. Matéria-prima, né? Então, a placa de LED, ela já vai contribuir, por exemplo, com essa dissipação de calor para que essa luminária tenha uma vida útil maior. Porque as agroindústrias, né, boa parte delas trabalha em 3 turnos, né, em 4 turnos. Então, ela não para, né? Não para, né? Então, a durabilidade é muito importante, né? E quanto mais a gente evitar essas paradas inesperadas, né? Então a gente fala, temos um produto com uma garantia longa, são 5 anos de garantia. Só que mais do que isso, a Lumicenter tem o comprometimento de que a gente quer fazer manutenção o mínimo possível, né? Hoje essas linhas de produção, você comentou sobre turnos, algumas linhas até 24 horas, Sim. mas então esse cuidado em você não interromper essa produção, e essa produção interrompida custa muito para a indústria. Minuto, né? Então hoje você trabalha com galpões em alturas de instalação elevadas, então às vezes a luminária está instalada a 10 metros de altura, 15 metros de altura, onde você tem um acesso mais sensível, você precisa de uma plataforma elevatória. Essa troca exige... Às vezes essa luminária está em cima de um equipamento que custa alguns milhões, talvez. Então, essa queima e essa troca causa um transtorno e um custo muito alto. Então, você tem um produto de qualidade, onde a gente tem hoje 5 anos de garantia, mas além da garantia, como a Fabiana comentou, a gente tem uma vida útil muito elevada. A vida útil hoje, ela diz quanto tempo a luminária consegue estar lá emitindo uma luz de qualidade, né? Porque ao longo do tempo ela vai se degradando, mas a gente mantém uma luz de qualidade em, às vezes, 50 mil horas, 70 mil horas de uso, alguns produtos até 100 mil horas de uso, né? Então, isso vai bem além da garantia, né? A garantia, a gente tem uma garantia de produto, claro, com, né, de algum problema, né, que pode ter acontecido no componente, mas a vida útil é muito importante. Então, um produto que você tem 100 mil horas de vida útil, mesmo num uso de 24 horas... Menos manutenção sempre é melhor. Você tem anos e muitos anos ali de durabilidade desse produto. Como é que está a experiência expondo na Mercoagro? Primeiro eu quero entender o que é que tem no stand para conhecer, o que que as pessoas, né, o que que as indústrias, o que que os técnicos vão encontrar no stand e como é que está sendo essa experiência?
Olha, então nós trouxemos, né, as opções de luminárias herméticas, as opções high bay, que são luminárias para pé direito elevado, né? E também para iluminação de estoque de galpões, né? Então, aí elas trazem curvas fotométricas mais específicas para esse tipo de aplicação. Como é que está sendo essa experiência de estar na feira, de expor na feira, né, o interesse dos visitantes? Uhum. A sensação desses primeiros dias, assim, que vem um público bastante qualificado, né? Acho que isso, assim, eu vejo, né, muito positivamente, né? Nós sabemos que estamos aqui num mercado muito rico, né, do agronegócio, e a gente estava com a expectativa de participar já desde a edição anterior, porque foi essa a percepção, assim, sabe, de um público bastante qualificado, preocupado com a qualidade, né? Então, até as dores que eles nos trazem é justamente nesse sentido, né? De, puxa vida, tá entrando água, eu tô tendo muita queima, eu preciso diminuir as minhas paradas. Então, isso vai muito... Essa é a dor que vem do campo. E vai muito ao encontro das soluções. Das soluções, do que o nosso produto traz e do que a Lumicenter preza, né? Então, hoje, o propósito da Lumicenter é proporcionar bem-estar e prosperidade através da luz, né? E quando você coloca um produto de qualidade, você vê como ele reflete, né, para o público, ele reflete para quem ele está usando. Quando a gente fala de prosperidade, então, se você vai ter menos paradas, vai ter menos despesa, as empresas vão estar a caminho da prosperidade, vão estar prosperando, né? E também, quando a gente fala de normativas, né? Então, o bem-estar. Tem muitas normativas agora que estão cada vez valorizando mais o bem-estar do colaborador, né? Existem certificações LEED, certificações WELL, que levam para esse caminho, né? Levam para esse lado, um item de avaliação, para essa necessidade, né? E a gente perceber como a gente consegue contribuir para isso é bem interessante, é satisfatório, assim. Eu vejo assim, dentro de toda a agroindústria, né, existe uma preocupação muito grande com água, escassez hídrica e com eficiência energética. Sim. De que maneira um produto, né, como de iluminação industrial, luminotécnica industrial, consegue contribuir? Porque a conta de energia é algo impactante no volume de uma agroindústria, né? Hoje os produtos em LED, por natureza, a tecnologia LED, ela já nasceu com uma eficiência muito boa, mas essa tecnologia LED, ela se atualiza constantemente dia a dia. Então hoje a gente às vezes está lançando um produto e já está fazendo pesquisa e estudos para atualizar esse próprio lançamento de mercado, né? Então o LED traz essa eficiência, a gente consegue produzir mais, entregar mais luz, consumindo menos energia. E aliado a isso, a gente tem algumas opções de automação, algumas opções que a gente consegue extrair ainda mais essa eficiência da solução. Então, principalmente galpões, estoques, CDs, centros logísticos, né, onde a gente não tem, às vezes, alguns ambientes que a gente não tenha o uso constante de colaboradores, de pessoas, a gente consegue fazer esse controle da luz, às vezes até em alguns ambientes que não necessita uma iluminação geral, então você consegue desligar, mas você consegue trabalhar também em alguns ambientes onde você precisa de uma iluminação constante, às vezes para segurança ou até para controle, onde você só reduz essa iluminação, eu não chego a desligar ela totalmente. Então isso para grandes centros, grandes indústrias, acaba sendo muito vantajoso. Eu mantenho no mesmo produto, com a ajuda de um sensor, ele não detecta pessoas ali, eu consigo reduzir essa iluminação para um uso, talvez 10%, 15% dessa iluminação. E vai impactar lá um númerozinho. Impacta bastante, né, eu mantenho uma iluminação de segurança, de controle, mas gerando mais economia ainda, mais eficiência para o sistema todo. Muito obrigada. Expectativas a partir da Mercoagro, mais pessoas conhecerem, qual que é a expectativa em relação ao evento? Hoje a gente está, né, buscando assim, cada vez mais nos aprofundar nesse mundo industrial. A gente fala que a indústria tem um leque gigantesco, né? Cada segmento da indústria vai se dividindo em vários braços, então
Então é muito gostoso a gente estar presente na Mercoagro e tendo esse público realmente interessado, sabe o que quer, sabe, né, da qualidade dos produtos, sabe suas dores e está procurando sanar suas dores com produtos de qualidade e adequado. Então a gente espera muitos leads, muitas oportunidades. Lead qualificado. A Mercoagro sempre foi muito conhecida por esse, assim, você fala para um público interessado, um público-alvo, né? Então é uma oportunidade. E a gente percebeu isso ali no dia a dia. Tipo de pergunta, no tipo de abordagem. Nos atendimentos, nas pessoas que a gente conseguiu conversar, realmente um lead qualificado. Muito bom. Outra coisa que eu estava observando, como vocês atuam em outros segmentos, quando a gente fala de cooperativa, a cooperativa tem supermercado, a cooperativa tem centro de distribuição, a cooperativa tem, ou seja, você consegue atender o mesmo cliente em outros segmentos que ele atua, né? Isso é muito interessante, porque você também trabalha com centro de distribuição, com galpões, com tudo isso. Hoje o escopo da Lumicenter é um escopo muito grande, passa por escopo comercial, varejista, a parte industrial, que é o foco que a gente trouxe, mas até áreas de saúde, hospitalares. Então hoje a gente consegue atender todos esses segmentos, por ser uma indústria. Né, todo o nosso processo fabril é interno, a gente consegue customizar muitos produtos, então tem muitas soluções customizadas que, às vezes, numa empresa precisa de um produto característico daquela empresa, então às vezes o uso dela é diferenciado. A gente consegue adaptar muitos produtos para ela, customizar e a gente consegue adaptar tanto cores, formatos, tamanhos, potências e até características de materiais. Por exemplo, a gente não tem uma linha específica em aço inox, mas a gente já produziu para alguns laboratórios, algumas empresas, às vezes a empresa litorânea, onde precisa disso, produtos completamente em inox, em alumínio. Então, você entende a característica daquele uso, daquele cliente e consegue customizar. Mesmo. É uma consultoria. Fabiana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Desejo sucesso, que a Lumicenter fique mais conhecida, que feche bons negócios no evento. Alberto, obrigado pela aula de luminotécnica, né? É sempre muito curioso quando a gente... quem não vive no dia a dia não tem essa percepção aprofundada. Então, muito obrigada pela conversa e desejo sucesso. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar participando aqui. Desejo sucesso igual para vocês. Obrigada. Obrigado também. Então, pessoal que quiser seguir ali as redes sociais, né? Então, o Instagram é lumicenter.lighting. Então, lá no Instagram a gente tem as postagens de dicas, de novidades e tudo mais. Então, é uma rede que a gente, né, consegue estar mais próximo do público. E no site lumicenter.com a gente tem todo o material mais técnico. Então, fichas técnicas de produto, o escopo completo de todas as luminárias. Então, arquivos IES para quem, né, calcula, para os técnicos que precisam desses dados. E a gente consegue entrar em contato com a Lumicenter, vocês conseguem entrar em contato com a Lumicenter por esses dois principais canais. Fabiana, obrigada. Alberto, muito obrigada. Uma excelente feira para todos vocês. Obrigado. A gente vai ficando por aqui com o podcast oficial da Mercoagro 2026.